solucionar. Então, sejam muito bem-vindas a essa live do dia 6 de agosto de 2026, quebrando padrões, especialmente padrões financeiros, que foi o que vocês mais votaram lá no grupo. Foi muito legal, parabéns de você estar aqui, porque o fato de você estar aqui é sinal de que você quer evoluir, quer crescer, quer se tornar uma pessoa melhor para o mundo, quer estar se movimentando. Isso é muitíssimo interessante, muito, muito, muito importante. E aí, eu vou então começar compartilhando com vocês. André, você já esteve aqui nas outra live? Você já esteve aqui conosco, Andréia? Primeira vez. Ah, Primeira vez. legal. Bem-vinda, Andréia, bem-vinda. Que bom, Obrigada. ótimo ter gente nova aqui, maravilhoso. Laila, e você já veio antes? Já Já teve aqui. Já eu participei uma única vez de uma constelação que você fez. Ah, Inclusive, eu participei ativamente e assim foi muito, muito, muito emocionante. que Muito, bom. muito. Muito, muito bom, Laila. Vamos estar sempre aqui, sempre presente para a gente crescer. Muito bem-vinda de volta, Tá, ok? obrigada. Heloísa Helena, tudo bem? Tudo tranquilo por aí, Heloísa? Vamos crescer mais? Vamos. Eu vou botar o microfone de vocês no mudo para que a gente possa trabalhar melhor. Tudo bem, Heloísa Helena? Gilda, tudo bem? Tudo Tudo certo? bem. Que bom. Bem-vinda. Vou ativar o seu mudo aqui para não interromper. Samsung 165M, tudo bom? Qual o seu nome? Roberta Lúcia. É Roberta Lúcia o seu nome? E tu- tudo bem, Roberta Lúcia? Para você ativar o microfone é embaixo, embaixo à esquerda, onde tem um áudiozinho. Divânia eu já conheço, tudo bem? Tudo bem, Você já teve aqui em outro grupo, né? já. Que bom, bem-vinda de volta. Vamos desbloquear padrões hoje. Por que está visitando essa família? Está tentando limpar sua consciência? Roberta Lúcia, SMA 165M, eu não consegui falar. Isabela Paz, como vai você que está aqui? Joseane, boa noite. Josiane, boa noite, É, Josiane. Então, que bom que você está aqui conosco, tá? Para a amém. gente renomeei você aí. É, É, bem-vinda. Eu vou ativar o mudo de vocês, de quem já falou, para não. Isabela, Roberta Lúcia, Juliana Guimarães, tudo bem? Flávia Ventura, Jane Silva. Se vocês puderem abrir a câmera, melhor ainda. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei para a gente fazer uma reflexão
sobre o que é, por que que a gente está com questões que não são aquelas que a gente gosta muitas vezes. Por que que a vida, né, insiste em nos apresentar questões que não são as que a gente, aquelas que a gente gostaria de estar? Então, a gente vai. Vocês todos estão vendo a tela, né? Nós vamos começar falando sobre a raiz da prosperidade. Por que que esses bloqueios se repetem e como dar o primeiro passo para mudar isso? Toda. E aí, a forma que nós vamos fazer a abertura e conexão, vamos ver a dor da escassez, né? A dor do padrão que está difícil, o conceito central, vamos fazer uma demonstração prática aqui, a transformação possível, e no final farei uma oferta para vocês continuarem se aprofundando nessa transformação. Você já parou para pensar porque mesmo se esforçando, o dinheiro nunca rende, os relacionamentos se repetem e você sente que está sempre carregando um peso que não é só seu? Então, se esse peso não é só seu, de quem será que ele é? O que é que acontece que o peso você carrega, às vezes acha bom, às vezes acha ruim, mas inconscientemente isso se mantém. Ou você pode me dizer, não, sempre acho ruim carregar um peso. Mas a gente vai ver porque tudo que nos acontece sempre tem uma utilidade. Nada, nenhuma situação na nossa vida acontece sem ter uma utilidade. O universo ele é muito eficiente, ele é muito eficaz e ele está sempre nos colocando defronte de situações que nos fazem evoluir. Sempre tem um porquê de cada situação que a gente passe. Agradável ou desagradável, bonita, feia, azul, amarela, não importa a situação, mas sempre tem uma utilidade ligada a um relacionamento. Em qual dessas três áreas você mais se reconhece como tendo um padrão difícil? No dinheiro, no relacionamento ou na saúde emocional? Escreve aí no chat para eu ir identificando vocês. E aí, escreve aí se é dinheiro, se é relacionamento. Se você botar um D, um R ou um S, eu já consigo saber qual é a área que mais está bloqueada para você. Então, nós vamos então entender por que que esses bloqueios estão se repetindo e se repetindo. E por mais que você já fiz tanta terapia, já participei de tantos encontros e continua tudo se repetindo. A gente vai entender o porquê aqui agora. Porque não é falta de esforço, é um padrão seu que ainda não foi olhado. Todos nós temos uma dor, ou uma dor ancestral, ou uma criança ferida. Quem que já ouviu falar em criança ferida, mexe a mão. Deixa eu ver se vocês já ouviram falar. Não, já ouvi Heloísa Helena, sim. As outras nunca ouviram falar em criança ferida?
Criança ferida é um termo que a psicologia usa para indicar tudo aquilo que ficou preso no seu sistema que não foi devidamente elaborado. Então, se você sofreu uma dor na infância, tipo, você estava indo em direção à sua mãe, correndo, super feliz que você queria contar algo para ela. Ela estava lá no momento de ansiedade nervosa, brigando com uma pessoa e você queria colo, como uma criança pequena que estava querendo entregar assim, amor para ela, queria colo, queria... e ela te rejeitou ali. Ficou uma marca. Essa marca, muitas vezes não elaborada, você vai repetindo ao longo da vida para curar aquele padrão inicial. Isso é a forma de criança ferida. Só que nós, além dessa figura de linguagem que a psicologia usa, né, que é essa dor no nosso campo morfogenético, também temos, que a constelação familiar trabalha, uma dor ancestral que vem dos nossos antepassados, que vem das nossas relações anteriores. E a prosperidade não começa com o dinheiro, ela começa na forma como você se relaciona com você mesma, com a sua história e com as pessoas que vieram antes de você e que estão atualmente também com você. É a sua relação com as pessoas que espelha aquela quantidade de dinheiro que você pode ou não ter. Tudo bem por aí? Tá tudo tranquilo? Faz um gesto aí para mim se vocês estão me acompanhando, se está difícil, se está fácil. Para Laila, tudo bem? Gilda, tudo bem? Josiane, tudo bem? Divânia, Luiz Helena, ok? Andréia, tudo ok? Então, aí, o que acontece? Talvez você reconheça alguma coisa disso em você. Você procrastina por medo de crescer. Ou você carrega o mundo nas costas. Ou você carrega um padrão que nem é seu. E aí a gente tem três níveis de bloqueio, que pode ser o sintoma, o emocional e o sistêmico. Aqui, se a gente detecta o sintoma e o emocional, a gente é capaz, então, de trabalhar com o bloqueio sistêmico e solucionar. Olha que coisa legal. O que a pessoa sente no nível do sintoma, que é o nível mais raso, né? A pessoa sente conscientemente que o dinheiro não rende, que tem procrastinação, tem ansiedade, tem um nervoso que não vai dar para pagar as contas, palpita quando chega o cartão, a conta do cartão de crédito e tem vontade de comprar algo que não sabe que não pode pagar, ou então faz dívida. Isso aqui é o nível do sintoma quando se sente escassa para obter tudo aquilo que gostaria e que de alguma forma não se satisfaz, não consegue. Esse é o nível do sintoma. Depois a gente vai para o nível emocional, que no nível emocional você já está ligando isso a alguém, algum relacionamento seu. Sempre tem uma utilidade
o seu teto financeiro ele está sempre no nível não que atenda você. Pode ser maravilha, né? Se te atender, se você estiver satisfeita com ele, esse é o melhor dos mundos, né? Isso é bem interessante. Mas se o seu teto financeiro, ele está sempre ligado a alguém que você tem esse nível de ansiedade, ou de escassez, ou de sensação de fracasso, de frustração no financeiro, esse medo de fracassar, de não merecer, porque você precisa se manter naquele padrão, porque se você sai muito daquele padrão médio, você corre o risco de cortar o vínculo com a sua família. Então você precisa se manter ali sempre naquela corda bamba, porque é a corda bamba que mantém o seu vínculo com a família. Isso é bem inconsciente. Vocês estão acompanhando? Tá tudo ok aí? Já tá. Porque o que eu pretendo aqui nesse trabalho que a gente está fazendo? Que alguns insights venham para vocês que vocês já possam curar ou solucionar alguma camada. Depois, no final, eu vou oferecer um desafio de 7 dias para você aprofundar isso que nós estamos falando aqui. Mas na hora que você começa a detectar, eu estou nesse nível financeiro porque tem uma utilidade de estar ligado a alguém, então já vai ficando mais fácil, você já vai ajudando o seu inconsciente de liberar e trazer essa informação para o consciente. A raiz de um padrão herdado, a raiz está sempre em um padrão herdado, um pacto inconsciente de lealdade familiar, algo não resolvido em gerações anteriores. E é isso aqui que nós vamos, com exercício agora, é, tocar nisso aqui. Que lealdade inconsciente é essa? Um rio que sempre corre pelo mesmo caminho até que algo mude o curso. Se é, uma, o rio está sempre sempre correndo. Se você vai lá e fala, ah, não, agora eu sei, tem uma pedra imensa no meio do rio. Se você tira aquela pedra, o rio vai fluir por onde aquela pedra estava. Tá certo? É isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos localizando a pedra, vendo qual é o esforço que precisa ser feito para tirar a pedra, se a gente é capaz ou não é, e se é, compensa mudar isso. Porque às vezes significa romper um vínculo, eu tenho que botar limite com um relacionamento. Então, o sintoma, às vezes você procrastina mesmo precisando de dinheiro. No emocional, você teme crescer porque senão você se afasta das pessoas. Imagina você muito rica, muito, muito rica, num padrão financeiro muito diferente da sua família. Como que a sua família vai te ver? Como que a sua família vai olhar para você? Você vai continuar pertencendo? Ou você vai ser isolada porque você tem um padrão financeiro diferente da sua família? Tanto para mais quanto para menos. E no nível sistêmico, na família, prosperar foi para alguém antes dela sinônimo de se afastar e perder o vínculo. Por
E aí eu pergunto para vocês, e por que enxergar o padrão sistêmico muda tudo? Porque não é só tratar o sintoma. A constelação familiar vai te mostrar lá a raiz, o padrão herdado que sustenta o bloqueio. E aí a mudança pode ser duradoura e não só um alívio temporário. Aí agora nós vamos então fazer um exercício sistêmico aqui para a gente já ir identificando algum padrão que tenha, ok? Tá tudo caminhando bem até agora? Aí tá todo mundo, a aula tá interessante? Era isso que vocês queriam, tão dispostas a identificar um padrão? Obrigada, Josiane, obrigada, Heloísa, Gilda, Laila. Ok, obrigada por responder. Então, eu vou aqui compartilhar uma outra tela, que é um campo sistêmico, onde a gente vai trabalhar com um exercício sistêmico de romper os padrões financeiros. Enquanto eu troco aqui de tela, eu quero que você feche os olhos, inspire profundamente, sinta as células do seu corpo. Isso, Josiane, é melhor com isso, a coluna mais reta. Inspira profundamente e você vai se imaginar assim que nesse mês, você tem todo o dinheiro que queria e muito mais. Um excedente assim, muito grande. E aí você vai olhar para o que você sente. Você vai observar. Não tem importância se você sente alegria, prazer, ou se você sente. Eu já estou vendo ali que a Laila está bocejando ao fazer o exercício. Isso é maravilhoso, porque é o sinal de limpeza, de que você já está limpando algo do seu sistema. Porque nós, às vezes, somos tão bloqueados, tão bloqueados, que a gente não consegue nem pensar isso, que a dor já vem tão grande que a gente evita. Então você pensa, e nem sempre um exercício de meditação se vendo totalmente realizada financeiramente, com excedente grande, né? Esse excedente às vezes incomoda demais, que é como se você realmente cortasse o vínculo que você conhece com, né, a sua consciência pessoal, a sua família de origem, aquela que de alguma forma te deu esse corpo, te deu essa localização aqui no planeta. Então, quando você se sente além dela, isso dá, às vezes, uma gastura, uma tristeza, uma raiva, um desconforto. Mas é muito importante você sustentar esse desconforto. Você sustenta porque é esse o exercício nosso de hoje, de você sentir muito além. Vocês pediram isso no grupo, foram insistentes lá no grupo em relação à prosperidade. Então, o que não podemos é a mentalidade está no nível e o nosso sistema interno, o ser, está rejeitando isso que o cérebro está falando, que a boca está falando, né? Então, eu estou colocando vocês para respirarem e se sentirem com
um valor financeiro além, muito além daquele que vocês têm hoje e pode colocar o triplo, quádruplo, quinto e ver se isso expande e até onde você consegue ir, ou se isso te dá uma. Eu estou vendo que tem uma parte do grupo aqui, eu estou percebendo a energia que está se fechando. Tudo bem, o importante é observar para quebrar o padrão. Ali quem está indo de vento em popa é a Laila, né? Tomara que quebre todos os padrões aí. Então agora eu vou compartilhar um outro campo aqui. Eu vou compartilhar um outro campo com vocês que é para a gente fazer, é, que é para a gente fazer uma, um exercício sistêmico aqui. Então, vou compartilhar uma outra tela. Vocês já agora podem abrir os olhos e estão vendo essa tela, né? Aqui tem uma pessoa e essa pessoa representa você. Alguns meus que já participaram das reuniões lá de segunda-feira, que eu fiz muitas constelações. Então, aqui tem uma pessoa que representa você. Você quer ir em frente, quer progredir, quer ganhar dinheiro, quer é, ter uma profissão legal, alegre, tudo, e ser reconhecida, ganhar dinheiro. Isso é o que a sua cabeça fala para você aqui, nesse sentido. Acontece que quando você está caminhando aqui em direção a mais dinheiro, mais alegria, mais plenitude, mais felicidade, algo te puxa para trás. E você não consegue, você leva um tombo, você precisa gastar o dinheiro na farmácia, você precisa gastar o dinheiro consertando alguma coisa que na sua casa que quebrou, o carro, consertando o carro, consertando outras coisas. Toda vez que você está caminhando, acontece algo que te impede de ir adiante. Na vida de quem que já aconteceu isso? De que quando estava ganhando, tinha ganho um dinheiro maior, isso precisou gastar com algo inesperado. Já aconteceu com algum de vocês? Alguma de vocês? Sim, né? Com quase todo mundo, estou vendo aqui. E por que que acontece isso? Por que que acontece isso? Porque nós não estamos livres para caminhar para frente. A gente tem, todos nós, vida é relacionamento. Isso significa que todos nós estamos presos ao que vem lá do passado. Também estamos presos aos nossos relacionamentos atuais, mas para facilitar aqui e a gente iniciar a ter insights de quebrar esses padrões, nós vamos então ver o que acontece. Que toda vez vai para frente, pum, volta para trás. Vai para frente, volta para trás e passa ano, sai ano, passa ano, sai ano, a gente volta para o mesmo padrão
não consegue romper aquele teto, não consegue progredir financeiramente, não consegue crescer mais. Aqui, de alguma forma, sempre aconteceu algo que é, tem no sistema de todos nós humanos, tem algo que marcou o nosso campo e nós precisamos retornar para olhar. Toda vez que a gente vai para frente, isso é algo puxa para trás. E o que que é esse algo que nos puxa para trás? É alguma coisa que aconteceu de ruim ou de diferente ou de alguém que foi excluído nesse sistema familiar seu e não foi devidamente honrado. A grande alma, ela diz: todos que pertencem àquele grupo, àquela família, àquele sistema, têm igual direito de pertencimento. Pode ser biológico, não biológico. Os funcionários pertencem da mesma forma. Um fazendeiro que, né, aqui no Brasil a gente teve muito escravo. Todos esses escravos pertencem ao sistema dos fazendeiros, e se eles foram se esses fazendeiros, eu estou dando um exemplo extremo, porque é mais fácil de falar sobre ele. Se esses fazendeiros exploraram esses escravos, tomaram vantagem, esses escravos pertencem ao sistema. Então, nós não vamos para frente, porque o próprio sistema fala: vem cá, você tem que olhar ali para aquele escravo que o seu bisavô, que o seu trisavô deixou passando frio, morreu de frio, ou torturou, ou fez de alguma forma. Isso faz sentido para vocês ou é muito doido? É muito diferente do que vocês imaginam? Vocês acreditam que isso é algo que é, que é interessante? Estou vendo aqui o chat, tudo certo, sim. Inclusive, estou passando por isso no momento com o carro. Pois é, tô- a gente vai, quando acha que está indo para frente, aí acontece o imprevisto. Esse imprevisto, ele sempre está ligado a um relacionamento. Sempre tem alguém, ou do passado ou do presente, que Josiane, estou falando parece que eu estou falando com você, mas essas questões todas é que o ser humano, nós humanos, somos incríveis. As nossas dores são muito semelhantes na forma. Nós nos consideramos assim, somos muito arrogantes e achar que a gente é assim, que a gente é assado, mas no frigir dos ovos, as nossas dores todas são muito semelhantes. Então, quando nós olhamos para nós mesmos com generosidade, que nós não aprendemos a fazer isso, a gente, pelo contrário, não, tem que fazer mais. Nós somos carrascas de nós mesmos, muitas vezes. Precisa se esforçar mais, precisa. Não, nós, na constelação familiar, entendemos que a gente precisa olhar para quem foi excluído no nosso sistema, porque para o sistema, para esse campo morfogenético, não o que a cultura e a sociedade falar
ele não estudou, então não pode fazer parte do meu sistema. Ah, é bêbado, não pode fazer parte do meu sistema. Ah, tem uma cor de pele diferente, exclui. Ah, é gay, exclui. Ah, todas essas questões, toda vez que algumas pessoas, um grupo, exclui pessoas do sistema que têm igual direito de pertencimento, alguém no futuro vai representar isso com perda financeira, com perda de saúde, com é, quebra de relacionamento. Vou continuar com o exercício. Tudo tranquilo para vocês? Tudo bem ou está muito forte, muito pesado essa aula? Tá indo bem, né? Lá para Laila está tudo bem, porque você já limpou a metade aí do seu sistema para você tá. Para Laila, para Josiane, tá indo. Tudo bem para você, Heloísa, Andréia? Galaxy A53 SG, qual o seu nome? Escreve no site, no chat. Tudo ok, né, Jane? Helena, vou renomear aqui para você, que fica mais fácil para mim se eu renomeio aqui. Não teria aqui seu nome. Então, vamos seguir aqui adiante. Vou continuar compartilhando aqui aquela tela que eu estava compartilhando para a gente fazer esse exercício. O que acontece é, quando você está indo para frente e tem que retornar para ver quantos mortos, entre aspas, quantos abortados, quantos. Quantas dores, né, ficaram aqui? Quantas pessoas foram excluídas no seu sistema? Quantos segredos existem? O que que acontece? Cada vez que você tem uma perda financeira, o que que você está fazendo? Você está indo olhar esses que ficaram para trás. Quero que vocês inspirem bem forte e sintam isso que eu acabei de falar. Olha para você com generosidade, olha para as suas células que estão recebendo esse ar e você percebe, toda vez que você tem uma frustração, um, um empecilho na sua vida, especialmente na área financeira, que é o nosso tema de hoje, o que aconteceu é que você estava lá muito alegre, indo em direção a ganhar mais dinheiro, a ter mais status, a ter mais reconhecimento, e aí o carro quebrou, e aí teve uma perda financeira grande, o apartamento teve um vazamento enorme e não foi para frente aquele negócio que você achava que iria. O que que aconteceu? Quando você estava indo sem consciência, o seu sistema te puxou para trás e fala: Jane, Juliana, Helena, Luísa, Laila, Josiane, Divânia, André, vem aqui, ó, olha aqui, olha o que aconteceu aqui no seu sistema. E aí você tem que passar um tempinho aqui, honrando isso aqui, se recuperando. Quando você consegue trazer à consciência o que aconteceu aqui, maravilha, você pode ir adiante. Quando você não consegue, você fica patinando aqui, tá? Então, esse daqui é
o, essa é a dinâmica que acontece com você. Eu com você e com todos nós aqui. Essa é a dinâmica que acontece com o quando a gente está querendo progredir e dá para trás, dá para trás, dá para trás e sente bem frustrada, né? E aí? Aí já sei que vocês vão me perguntar, e como que eu soluciono isso? Não é verdade? Como, como eu consigo descobrir, Josiane? É exatamente para isso que a gente está aqui. A gente consegue descobrir se você já se sentiu incomodada só de ouvir participar daqui, né? Você está participando aqui dessa aula conosco. Se isso já te mobilizou, eu já posso falar que uma partezinha do seu sistema, do seu inconsciente, do seu campo morfogenético já falou. Obrigada, até que enfim que você está olhando aqui para mim. Agora você já está desconfiada de que eu existo, né? Isso excluído já está sendo de alguma forma integrado só pelo fato de você estar é, interessado em melhorar, interessado em crescer, interessado em evoluir. Porque o maior presente que a gente pode dar não só para nós mesmos, mas para o mundo, para o universo, é o autoconhecimento. É conhece-te a ti mesmo e a partir daí você tem o mundo nas mãos. Quando você conhece você mesmo, o que se passa, né? E muitas vezes nós só começamos a nos interessar por nós mesmos a partir de muitas dores. E quanto mais, no meu caso, por exemplo, eu posso dizer que foi muito isso. A partir da fiz psicanálise durante mais de 20 anos, foi quando eu conheci a constelação familiar com o próprio Bert Hellinger, que é o criador do método, e depois, de 2006 a 2010, eu fiz duas formações de constelação familiar com Lawrence Wisse, lá no Instituto da Alemanha, também reconhecido por Bert Hellinger, que eu fui curando as minhas dores e, a partir da solução das minhas dores, é que eu vi que eu podia ajudar os outros a saírem disso. Porque eu trabalhava lá de arquiteto, eu sou arquiteto, trabalhei fazendo shopping centers mais de 35 anos, fazendo grandes shopping centers pelo Brasil todo. Quando eu percebi que era muito mais interessante, porque está aqui com vocês, está compartilhando com vocês, falando de como eu solucionei as minhas dores e como eu progredi e podendo passar para vocês isso que eu consegui descobrir para mim. É muito prazeroso. Vocês concordam que isso é interessante? Para mim também, que é bem legal poder. Porque se a gente. Vida e relacionamento. Se a gente não serve o outro, se a gente não ajuda o outro a crescer, a progredir, de que vale estar nessa jornada, né? A gente veio nessa jornada em vão. É quando nós começamos a nos colocar a serviço da vida de alguma forma. Todos que são mães aqui se colocaram a serviço da vida, deixaram que a vida passasse através de você. E as que não são mães, através do próprio trabalho, também se colocam a serviço da vida. Isso, o que eu estou falando, tudo está fazendo sentido aí para vocês? Faz aí um sinal para mim.
Tá, ok. Então, legal. Obrigada pela resposta. Laila, Andréia, Heloísa, Josiane são os que eu estou vendo aqui. Tá, legal. Obrigada. Sim, sim, Andréia, sim. Então, eu vou de novo. Então, nós estamos chegando aqui em reconhecer algum padrão que vou compartilhar aqui de novo o slide. Então, a gente está fazendo esse exercício e eu mostrei para vocês, né, um passo a passo aqui de uma constelação simplificada e como que, com uma meditação, com uma constelação, a gente vai conseguindo reconhecer em nós esse padrão. Isso que você acabou de sentir é só o ponto de partida de um possível trabalho com muito mais profundidade. E que transformação é possível? É de viver travada, repetindo e se sabotando, para fluir, agir com coragem e se sentir pertencente. Porque quando nós vamos identificando quem são os excluídos no nosso sistema, e às vezes aparecem, né, na medida que nós vamos trabalhando e trazendo à tona, nós vamos identificando as pessoas mais diferentes. Há pouco tempo eu já fiz muitas constelações, né, com o próprio Bert Hellinger e com muitos facilitadores alemães e tudo. E há pouco tempo eu identifiquei que estava um funcionário do meu avô, que era filho de escravos, que estava ainda aqui presente no meu sistema. Isso, como que nós vemos isso? É através de meditação, através de exercícios, através de ir trazendo a consciência no dia a dia, que você são várias camadas, que você não é assim, fez uma constelação e está tudo bem, tudo resolvido. Não, não, não é mais assim. Nunca foi, na verdade, mas existia essa história de que fiz uma constelação, está tudo resolvido. São várias camadas. E para a gente seguir adiante e crescer cada vez mais, a gente vai limpando essas camadas através da consciência, de trazer do inconsciente para o consciente, através de desbloqueio físico e através de perceber o campo morfogenético, muitas vezes através de constelação meditativa, que é algo que eu gosto muito de aplicar. Então, isso não é sobre consertar o dinheiro isoladamente, é sobre reorganizar a raiz. E é exatamente isso são os trabalhos que eu proponho de fazer. E aí, eu então quero oferecer aqui para vocês. Nós estamos aqui com 1 hora de live. Eu quero oferecer para vocês esse desafio. Ai, peraí que é, eu quero oferecer para vocês um desafio de 7 dias de como quebrar esses padrões todinhos de. Espera que eu vou de novo compartilhar aqui uma. Eu quero propor para vocês um desafio de 7 dias, que é para você pensar por que que essa dor continua se repetindo na sua vida, mesmo com pessoas diferentes, em momentos diferentes, em 7 dias.
você pode descobrir quais são esses padrões inconscientes, outra camada, né? Da mesma forma que hoje aqui você já viu, existe alguma coisa em mim, eu quero propor que a gente dê um passo adiante, que em 7 dias você vai descobrir o que você está por trás da sua ansiedade, dos seus relacionamentos travados e do dinheiro que não rende. E não é falta de esforço, é um padrão repetitivo que se repete, é um padrão que ainda não foi enxergado. É a mesma briga que se repete com a mesma pessoa, é a mesma sensação de ansiedade que você tem quando você vê alguém, vê um chefe, vê um vizinho, vê é, alguém, aquilo. É um relacionamento com a mãe, com o pai, com o parceiro, com o filho que eu tenho um caso de uma mãe que não falava com o filho se mudou e ela não sabia nada dele. Em pouco tempo, depois que começou a fazer esses exercícios comigo, ela refez o relacionamento com o filho. Hoje, assim, uma vez por semana, é um filho adulto, uma vez por semana o filho está na casa dela, almoça com ela, e ela estava 3 anos desesperada sem ver esse filho único. Esse é um exemplo de que as, se as coisas se solucionam aqui através desse método. Então, você começa a projetos com mais energia e aí, às vezes, você trava antes de terminar. A gente vai trabalhar para que todos os seus projetos, para que você tenha mais ideias e que essas ideias sejam colocadas em prática, e não que o dinheiro entre e escoa e nunca é o suficiente. Porque, no fundo, tem uma vozinha dizendo que você não é boa o bastante. A gente vai acabar com essa vozinha. É um padrão e padrões não se resolvem só com repetição de tentativas. Eles pedem que você enxergue a raiz. Nós vamos olhar para a raiz. Então, é um desafio de 7 dias para você identificar, sentir e começar a transformar os padrões inconscientes que se repetem na sua vida, usando a constelação familiar, meditação guiada e EFT, Emotional Freedom Techniques. Não sei se vocês conhecem essa técnica, mas eu uso bastante na minha clínica e tem dado muitos efeitos. Não é teoria, é prática, todos os dias em áudios curtos que vão caber na sua retina. Você não precisa carregar sozinha aquilo que vem de gerações antes de você. A constelação familiar dá lugar ao que pertence ao sistema e devolve leveza a quem carrega sem saber uma dor que não é só sua. Esse Talvez esse seja o momento certo. Se você sente que já tentou de tudo e ainda assim mesmo volta a sentir, se você quer entender a raiz emocional e familiar por trás da ansiedade, pânico, dores físicas, se você sente que o dinheiro e a carreira estão travados, se você vive com conflitos repetidos, se está cansada de sentir que não é boa o bastante, se você quer uma prática guiada e diária sem precisar entender, sem teoria pesada. Todos os dias eu vou mandar 3 conteúdos para vocês. Um áudio de identificação dos padrões, que a gente vai trabalhar com a mentalidade, com o racional. Uma meditação guiada, que a gente vai trabalhar no campo morfogenético da constelação familiar. E um exercício de EFT, que é aquele de toque no corpo, toque no rosto. Vocês já devem ter visto aí que agora está bastante popular. Ele vai desbloqueando fisicamente. Então, esse conjunto de
trabalhar o racional com trabalhar o campo morfogenético e trabalhar o desbloqueio físico, você vai em 7 dias, depois de você ter escolhido um problema para você trabalhar e resolver, em 7 dias você estará com isso solucionado e total clareza, com ideias e colocando essas ideias em prática. Porque se a sua vida parece se repetir, o ponto de partida, entregar o padrão antes de tentar mudá-lo. Enxergar o padrão antes de tentar mudar. O sentimento de exclusão, de não pertencimento, você vai olhar para isso. Para relacionamentos que travam, para ansiedade do corpo, às vezes você sente uma palpitação com algo que acontece, com bloqueio do dinheiro. Nós vamos ver qual é o relacionamento, qual a utilidade que tem em relação àqueles relacionamentos que você não pode, não consegue evoluir. O bloqueio com o dinheiro, o medo, e como é esse medo de fracassar, né? E a integração para o próximo passo. Isso é diferente de fórmulas genéricas, porque a gente vai trabalhar com a mente, com a emoção e com o corpo. Aqui saiu contrário. O corpo é FT e a emoção é o campo morfogenético da constelação familiar. O método sistêmico, ele olha para a raiz dos padrões que se repetem na sua vida. Então, eu já estou trabalhando, já tenho mais de 35 anos de carreira profissional e tenho certificação pelo Bert Hellinger, pelo Lawrence Vish Institute, que certificado também lá pelo Bert Hellinger, e eu estou tendo muito resultado com isso que me move. O que me move é que eu estou tendo muito resultado interessante com os meus clientes que estão sempre aqui. Então, quero propor para vocês esse desafio de quebra de padrão para e mesmo que você fale, eu já fiz terapia antes, como é que eu vou ter certeza que isso vai funcionar para mim? Você vai, indolor, digamos, ele é muito fácil de fazer. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Com 20 minutinhos por dia, você vai estar totalmente integrada e com força para resolver o seu sistema. Se você já tentou entender essa dor sozinha e por tempo suficiente. Agora, em 7 dias, a gente vai modificar completamente isso. Eu vou botar aqui no chat e lá no grupo também o link desse desafio que eu estou passando para vocês. Então, se vocês quiserem, vai ser da próxima segunda-feira, de segunda-feira, dia 10, até, até domingo, dia 16. Esse que vai ser o. Então, precisa entrar, porque esse link só vai ficar válido. Agora, quando eu fechar o grupo de WhatsApp, já não vai poder mais entrar. Então, precisa entrar logo, porque eu vou fazer o grupo de WhatsApp para a gente fazer. Então, vou repetir o que eu vou entregar. Um áudio para você fazer a ter um entendimento cognitivo da questão. Depois, uma meditação guiada para o seu campo morfogenético identificar o
que é a quem você está presa, qual relacionamento você está presa. E um exercício de EFT, vocês conhecem EFT ou não? Não, Josiane, não, Laila, sim, Andréia, não, conheço não. Heloísa não conhece. EFT é uma técnica bem interessante, é uma técnica nova. Não, FT? EFT, EFT. Eu, EFT. Aqui, EFT. Aqui, vou fazer um exemplo para vocês de EFT para vocês verem como vocês se sentem. Então, aqui, você toca aqui e fala: eu tenho um bloqueio financeiro. Eu estou com. Eu preciso pagar uma conta de R$ 1.000 nesses próximos 10 dias. Eu tenho um bloqueio financeiro. Eu olho, eu enxergo isso. Esse bloqueio financeiro me chateia. Essa impossibilidade de pagar essa dívida me incomoda. Eu preciso olhar para isso, mas eu não gosto tanto de olhar porque me sinto pequena diante da dívida. Eu olho para isso, eu vou olhando para essa dívida e ela pode até se dissolver. Ela se dissolve pelo fato de eu estar mais consciente. Estando consciente, eu vejo o que acontece. Eu tenho uma dívida. Ela não é maior do que eu. Eu sou muito maior. Eu tenho a solução para ela. Aí depois é aqui debaixo do braço, aqui na clavícula primeiro, aqui, e depois aqui debaixo do braço. Esses pontos são pontos energéticos, onde desce, né, as linhas de percepção do corpo, eles descem, você pode ir curando através disso. A Andrea falou que conhece a EFT e de vez em quando você faz, né? Minha terapeuta passava para mim. É muito interessante ela sendo usada junto com esses outros, com o áudio, com a meditação guiada, né? Em 20 minutinhos por dia, você vai escolher uma questão, um problema da semana para você trabalhar, e aí a gente certamente vai ter o resultado. E no dia 17 eu vou oferecer um programa mais extenso para vocês, outra mentoria. Por isso que era interessante vocês fazerem esse programa. Ele custa R$ 47, é menos de R$ 7 por dia. E R$ 47 esse desafio, né? E você pode, então, ter muito mais clareza é, e trazer consciência para isso, para um problema que você queira solucionar. O que que vocês acham disso? Quero ouvir vocês agora. Quem quer falar? Andréia, você quer falar sobre que a sua terapeuta passava para você, o que você sente? O que você sentia? Andréia? Oi, boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu já fiz algumas técnicas, essas do EFT, é muito bom, muito bom. E aí, todas as vezes que eu fazia os exercícios que ela passava, eu chorava muito, horrores. Mas também, quando eu terminava, era um alívio. Sentia Pois é. É muito bom, é muito bom.
E o que é muito importante também é a gente estar em comunidade, sabe? Eu quis criar esse desafio de 7 dias, porque aí vai estar no grupo um grupinho, né, de WhatsApp fazendo esses exercícios, É, porque a eu gente acho precisa. a ideia ótima, eu acho a ideia muito boa, viu? Então, se inscreve lá porque são poucas vagas e eu quero montar, só vai estar nessas 48 horas esse link, porque já vai começar o exercício na segunda-feira, então, e ter essa comunidade fazendo, estando ali presente para solucionar a questão, né? Então, todo dia na parte da manhã, provavelmente eu já coloco tanto o áudio para trazer consciência, quanto a meditação com base na constelação familiar e o exercício de EFT para você tocar na questão que você escolheu para ser solucionada naquela semana, para não ter Sei. dúvida de que você vai conseguir solucionar, tá certo? Ótimo. A ideia é ótima. Então tá, então bem-vinda, e aí você já coloca lá no grupo da mentoria sistêmica, você já coloca, já me inscrevi, já estou dentro, e Tá aí bom, se inscreva lá o pessoal também. tá? Então, Laila, tem alguma dúvida? Está dentro do grupo, Laila? Ui, desculpe, eu acho que eu sem querer eu desliguei esse microfone. Vê se você consegue Pronto, ligar. acho que eu desativei o mudo. Estão me ouvindo? Estou vendo, tô. Vou entrar sim. Acho Ah, super válido o maravilha! valor. Ai, que bom. O valor é muito simbólico para o que você entrega. Ah, obrigada. Que bom. É uma troca muito mais do que justa. Eu acho que não paga esses 7 dias de áudios e atividade, mas vale a intenção, né? Ah, muito Vale a intenção. obrigada. Tomara, então faça isso. Se puder Não, eu já botar. liberei tanta coisa hoje que Não, você tá bom liberou muito. demais. Eu vi aqui que você pegou, entrou firme aqui Não, para eu liberar ainda mesmo. estou com a sensação de bocejo o tempo todo. Uhum. É Muito bom, limpeza. É não é? limpeza. Uma camada já foi. Não, Já. mas quem ficou aqui atento, você, Andréia, Josiane, Heloísa, a Helena também, né, que ficaram aqui atentas, trabalhando, resolveram. Algum bloqueio já foi liberado. Agora a gente quer, em 7 dias, fazer uma limpeza bem interessante, tá? E assim, é muito interessante porque uma coisa soma e se agrega a outra, né? Eu faço radiestesia, então eu sou radiestesista. E fazendo uma investigação em radiestesia, a questão da prosperidade foi justamente o que me travava era o meu relacionamento. E era o meu medo, né, de perder a relação, ou seja, de me destacar em relação ao meu marido. E isso é um padrão da minha mãe, sabe? Então, assim, tudo vai. Aí, quando o tema foi esse, eu falei, meu Deus, é esse momento que eu estou precisando. Nesse momento, eu estou começando mais uma vez a tentar botar um negócio para frente. Então, agora vai ter que ir de todo jeito, É porque o acabou em momento mim, acabou certo. lá atrás. É Já o olhei para momento todas elas. certo, Laila. É o É, momento certo. Vamos, que bom que a gente pode estar juntas nesse vamos sim. momento que você precisa ir em frente. Fico muito contente de ser um canal aí para sua prosperidade. Muito, muito. Obrigada. Bem-vinda. Depois você põe esse depoimento lá no grupo, porque ele foi fantástico. Esse depoimento Bem, que você deu para mim. Muito obrigada. tá, um cheiro. Obrigada. O Josiane,
Vamos entrar no grupo? Vamos entrar no grupo. O link, acabei de botar o link aí do desafio Quebrando Padrões. Deixa eu pedir para você ativar seu microfone. Clica aí, eu pedi para você ativar o microfone, viu? Conseguiu enxergar aí a caixinha de diálogo para você clicar nela, né? Para ativar seu microfone? Em Josiane, você pode ativar ou clica na tela embaixo à esquerda, onde está escrito áudio, no microfone, ou clica nessa caixa de diálogo que eu estou mandando aí para você. Oi, O quê? no Ah, foi. momento Ah, foi. foi. Vê. Eu estou Queria ouvindo. muito, gostaria muito, mas no momento não estou podendo. E Estou passando por muitas coisas. quando que você vai poder? Quanto tempo que você está sem poder? É, hoje mesmo eu saí de casa com uma perspectiva, quando eu saio de casa, quando eu volto, já tenho assim muitas coisas para ser paga e eu não estou vendo, sabe, ajuda. E sempre assim, é um não, de Se ajuda das você pessoas. não investir, Ajudo muitas pessoas, mas na hora que eu preciso, eu não estou recebendo essa ajuda. Estou me Josiane, sentindo só. se você não investir em você para resolver isso, para solucionar isso, se você não investir agora por esse valor simbólico, como diz a Laila, em função da entrega, quando que você vai investir? Nunca, está na hora. Ou você investe agora ou vai passar a vida inteira assim. Esse é o momento de você investir. Ou você É investe já, verdade. Então, tenho até amanhã, não é? isso. Para eu ver minhas finanças, como é que vai ser Não, e não tem, poder. você só vai ganhar mais, tá muito. Isso aqui é simbólico mesmo, esse valor. É, não, Então, realmente é simbólico. Para o que a gente vai receber, né? De pois ganhar é, durante o resto da vida, né? pois é, então tem Desbloquear o que que. está E pensando, é. essa oportunidade é totalmente rara. Você pode entrar, que vai ter isso aí vezes 10 no mínimo, ou vezes 100 ou vezes 1000 rapidamente. É verdade. Tá? Então, estou te esperando dentro. Tá. Heloísa, já comprou, Heloísa? Não, eu nem olhei lá ainda, eu não consegui chegar lá. Olha eu, Então, então muito pode chegar. Vou expectativa. mandar no Eu não seu. consegui chegar lá. Estou Vou, precisando vou, chegar lá, né? Hein? vou mandar no seu WhatsApp, Heloísa. Tá. Heloísa, é minha cliente querida de particular. Aqui, É só, eu. só você clicar lá no link, Heloísa. A gente começa na segunda-feira de Aqui, manhã. é Diga. qualquer hora que a gente pode fazer? Qualquer hora, em qualquer horário. Vai estar lá no grupo e Sozinho? você ouve sozinha e faz o exercício sozinha. Se quiser escrever alguma coisa no grupo, escreve. Mas Tá. é no seu horário. Você vai escolher ali. Hoje eu fui interrompida aqui duas vezes, pessoas querendo falar comigo e tudo. Insistente, eu fiquei até com medo de atrapalhar aí. Eu não tenho muita habilidade. Isso atrapalha? Não, não me atrapalhou nada. É só botar no mudo. Você pode ligar o seu Atrapalha, vídeo. Não me atrapalha para atrapalhou. mim? Não, não atrapalhou nada aqui na nossa reunião, foi tudo Eu digo certinho. assim, para mim, para o meu momento, Não, claro que não. A gente faz do jeito que é possível, Heloísa, está tudo certo como é.
E me tá? deu muito sono. A hora que a gente estava trabalhando, me deu muito sono. Ah, legal, também é outro tipo de limpeza, mas isso daí também é uma reação Tinha. de sinal que você não quer mexer, não quer mudar muito as coisas, mas tem que ir tentando, tem que ir tentando, se você quer. E É, você é uma pessoa que quer progredir cada vez mais, que é muito teimosa em progredir, né, Heloísa? Então, tem é. assim mesmo. Eu quero sempre, mas é difícil. Não, mas Eu não vai. desisto, não. Não desiste, não. Pode, é só você entrar lá no grupo. Estou te esperando dentro, então. Tá, Tá? Só clica lá no link e faz a inscrição lá pelo link, que aí eu te incluo no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Eu pego todo mundo que se inscrever lá, eu ponho no grupo de WhatsApp. Um grupinho, vai ser um grupinho de WhatsApp pequeno, tá? tá. E aí, Sim. nesse grupo de WhatsApp, eu vou entregando os áudios, os vídeos e o EFT. A esperança é a última que morre. Não, pode ir lá, Heloísa, pode ir lá. Vai ser só você entrar no grupo que você já vai se sentir mais apoiado e resolver mais suas questões. Você pode ficar Bem, tranquila, tá? bem. Obrigada. Divânia, tudo bem? Você já fez aí a sua inscrição, Divânia? Cadê a Divânia? Helena? Diga, Helena, tudo bem? Tem alguma dúvida em relação ao nosso clica? Ah, Boa pronto. noite, Tá. tudo Boa bem? noite, tudo bem, É a Helena? primeira vez que eu entrei aqui no teu grupo, tá? Então não te conhecia Bem-vinda, ainda. bem-vinda. Eu também trabalho com a área da constelação, sou psicanalista, que nem você, e gosto muito da constelação, acho que é um divisor de águas, né, na nossa vida. E depois que eu conheci a constelação, muita coisa mudou na minha vida. Que Então, legal. Eu tenho continuo muitas sempre. clientes psicanalistas. Tem uma psicanalista conhecida lá de Nova York, que é minha cliente. Agora, eu não sou psicanalista. Eu fui psicanalizada durante 20 anos, mas a minha Ah, entendi. profissão eu vou contar para vocês, vocês não contam para ninguém. Eu sou arquiteta. Eu faço Uau, que shopping legal! center. Eu fiz shopping center durante 35 anos. Aí resolvi mudar para ser constelador e trabalhar com constelador de desenvolvimento humano. Que legal. É muito, muito bom. Estou muito feliz agora. E tudo se conecta, né? Porque É, a arquitetura ela é algo que é, é como moldar, né, um ser para que se chegue àquela perfeição. E o ser humano a gente precisa estar sempre inovando, reconstruindo, criando uhum, novas etapas, né? E aí você vem para essa área da constelação, que é exatamente onde busca a raiz, né? Para poder exato, trabalhar essa obra. exato, isso mesmo. Muito Deixou bom, de. muito bom. Hein, Virgínia? Oi, Heloísa. Desculpa aí, deixou de arquitetar o concreto, né? Para arquitetar o ser humano. Aceita cartão, sim, Josiane. Claro, óbvio que aceita cartão. É só entra lá no link e você escolhe o cartão que você quer pagar. É claro que aceita cartão. Só clica no link que ele já pede qual é o cartão. Helena, a Heloísa também é psicanalista. Aqui, eu Que estava legal, falando que Luiz. eu tenho Prazer. Ei, várias colega, clientes. Tudo Pois bem, é. colega? Prazer. Você que é tudo de que bem? estado, Helena? Oi, Você é de que estado? eu sou do Rio Grande do Sul.
moro na cidade de Caçapava do Sul. Ah, legal, bacana. Tem muita cliente também do Sul. Então, Da onde legal. que você... Então você entra lá, você tem alguma dúvida sobre esse desafio de 7 dias? Não, não, tranquilo, eu entendi bem o teu desafio. Tá, então entra nele, que são poucas vagas, e só vai ficar durante 24 horas aí ele no ar. Depois eu vou tirar, porque na segunda de manhã já começa. O grupo Já já tem que começa. estar formado no WhatsApp, tudo direitinho, para a gente começar a trabalhar. Uhum. Virgínia, se eu tiver dúvida, eu posso perguntar? Porque eu tive que parar aqui um pouquinho. Qual é? E você, Pode perguntar. Entra no link, qualquer dúvida, ô, Heloísa, você me manda um WhatsApp. Você tem meu Tá WhatsApp, que é bom. minha cliente Obrigada, particular, Virgínia, Célia. tá? desculpa. Mais uma Beleza. pergunta para E você. Você largou a arquitetura, fez uma transição de carreira? nos últimos 4 anos, eu não projetei nenhum shopping center, não. Mas se Uhum. aparecer shopping center para eu projetar, eu projeto também. É que agora Mas eu estou está... muito dedicada. A Josiane é da Paraíba, Lagoa Seca. Eu agora estou muito dedicada a essa área de desenvolvimento humano, estou estudando muito, montando muito Sim, produto e fazendo muitos trabalhos de mentoria, né? Cada vez estou inventando uma mentoria diferente, tanto particular quanto em grupo, então estou muito sim. ocupada. Mas nunca vou deixar de saber o que eu sei sobre shopping centers. Eu estudei Com profundamente certeza. shopping centers. Fui aos Estados Unidos várias vezes para estudar shopping centers. Eu estudei com os pioneiros dos shopping centers no Brasil e eu estudei com os pioneiros da constelação familiar no Brasil. Então, eu gosto, meu negócio é pioneiro. Quando é Que coisa legal, que nova legal. que eu gosto. É interessante que eu tenho, essa segunda profissão é a psicanálise, mas eu sou empresária do ramo da moda já há mais de 35 anos, e agora eu estou, então, transitando, né, encerrando esse outro lado aí profissional, porque já deu o que tinha que dar, eu já me tinha me programado para isso, então eu estou justamente nesse momento aí dessa transição de carreira agora que tá acontecendo, né, que eu venho já exercendo a psicanálise e agora eu quero me dedicar também justamente pelo mesmo motivo que tu está falando aí, né, ao ampliar esse campo de lidar com pessoas, né, porque é né, o que toca, o que me move nesse momento. Legal, Helena. Vai ser ótimo te conhecer um pouquinho mais no grupo, nesse primeiro produto aí, nesse desafio. E aí depois vocês vão ver, você caminha junta nas mentorias. Vai ser maravilhoso te conhecer, saber sua história de vida. Eu estou escrevendo livros sobre histórias de vida, é uma coisa muito interessante. Eu tenho uma mentoria que se chama. eh, Honrando Sua Incrível História. É uma mentoria bem avançada já. São pessoas que estão comigo há 4 anos, trabalhando comigo, né? Então, Uhum. chama Honrando Sua Incrível História, toda quarta-feira à noite, de 7 às 9. E é E é, maravilhosa, porque aí a gente vai desfilando, né, as histórias mais profundas das pessoas. Às vezes as pessoas têm recordação de questões da infância que ficaram apagadas durante 50 anos, e aí emerge na mentoria, emerge hum, aquela lembrança e é curada uma outra etapa da vida, é curada, uma outra camada é curada. Vai ser maravilhoso ter você conosco, então. Já temos a Laila, a Andréia, a Josiane, a Heloísa. Vai ser ótimo, Helena. Você está conosco também. Tá com bom? certeza. Tá ok. Estarei Se lá, se Deus tiver, quiser. se tiver... Ah, que bom. Então, tem um link, tá todo mundo com o link à mão ou querem o link Tem, por... eu vou tentar colocar uma pessoa no grupo que ela é
Eu não atendo ela porque ela é da família, sabe? E aí tu falou algo muito importante aí, do caso do menino, da mulher que estava afastada do filho. E é justamente o caso dela. Eu enxerguei ela nessa história. E eu Ah, venho pois é. trazendo ela para esse lado da constelação para poder que ela identifique, né? Mas não estou atendendo ela porque ela é bem chegada para mim, mas aí eu levo ela em grupos de outros consteladores para que ela consiga olhar essa história, porque a gente sabe que tem lá, mas ela precisa entrar nesse inconsciente dela e poder curar isso para que esse filho se aproxime. Então, ela vem fazendo movimentos, né, onde parece que já está acontecendo, né? Mas tem muita trajetória, tem muita coisa ainda para ela chegar e acessar, para que esse menino procure ela. E é filho único também. Traz ela para o grupo, porque eu tenho casos lindos incríveis, e que Eu aí vou a gente trazer vê se ela tiver. por que que o filho se afastou. No caso desse que eu contei, ele precisava se afastar, porque senão ele podia até morrer se eles permanecessem juntos, se algo não fosse curado ali no sistema dela. Exatamente Quando isso. Isso é ela outra pessoa que eu curou não posso falar para ela, né? quando ela curou o que precisava ser curado no sistema dela, ele retornou. E foi através da constelação que a gente conseguiu isso. Ela é minha mentorada também de uma dos programas, Mentoria de Liderança Sistêmica, que eu vou oferecer esse programa no dia 17 de agosto, numa live aqui também. Tá bom? E é tão lindo esse trabalho que o primeiro dia que eu levei ela num grupo, ela foi a mãe. E o filho deitou no colo dela e era justamente um filho. Ela interpretou a mãe de um filho que não se aproximava da mãe. E na constelação, ela representou a mãe e o representante se aproximou dela. Então foi muito É emocionante para ela. mágico. É Mágico. mágico, mágico. Então tá Muito bem. obrigada, Helena, por vir. Muito obrigada, Laila. Parabéns de estar aqui, estarem querendo se evoluir. Parabéns, Andréia, Josiane, Heloísa Helena. Divânia sumiu aqui, deve ter dormido. Mas muito bom ter vocês. Quero ver todas vocês sem falta. Amanhã já quero montar esse grupinho de WhatsApp. Na segunda-feira eu começo a mandar o material de, de trabalho, tá? Vocês podem fazer qualquer hora durante o dia, vocês assistem, ouvem e refletem, mas precisa ficar no mínimo uns 20 minutos com você mesma, ou meia hora, para. Porque sem fazer nada a gente não resolve, não cura, né? Tem que investir um pouco, né? Tem que olhar para dentro. É isso. Muito obrigada e parabéns para vocês por estarem aqui. Vejo vocês lá no grupo. Boa Tchau. noite, boa noite. Foi um prazer. Ah, boa noite. Boa